Oi, terceiro ano. Bom, já esperei uns 2 minutos e ninguém entrou ainda, então eu vou começar a aula. Bom, como vocês sabem, a gente, esse ano é só um ano de revisão, o que significa que a gente anda um pouquinho mais rápido, né? Vocês fizeram o caderno 1 e o caderno 2 no primeiro ano, e o caderno 3 e o caderno 4 no segundo ano. E o terceiro ano é uma revisão de todos os conteúdos que vocês viram nesses cadernos, certo? Então, no primeiro bimestre, a gente viu o caderno 1. No segundo bimestre, a gente viu o caderno 2. No terceiro bimestre, nós vimos o caderno 3. E no quarto bimestre, nós veremos o caderno 4, tá? Mas, devido aí, analisando, na verdade, né, todo o conteúdo que foi passado, o engajamento de vocês, né, e até o não engajamento de vocês sobre esse conteúdo passado, durante principalmente o terceiro bimestre, eu decidi que a matéria da prova do terceiro bimestre não seria o que foi, não seria completamente o que foi visto no terceiro bimestre. Então, a matéria da prova do terceiro bimestre vai ser especificamente globalização e neoliberalismo, né? Então, a gente vai, na verdade, fazer a matéria que a gente viu no segundo, né? No terceiro também, ok? Com mais questões de globalização e de neoliberalismo. Então, provavelmente, se cair alguma de trabalho, é muito azar de vocês. Porque a maior parte mesmo das questões que eu fiz é de globalização, né? Focado muito em globalização e em neoliberalismo. Por quê? Porque são temas que permeiam o conteúdo do terceiro bimestre. As questões também, tem algumas que você já devem ter, que são de textos que a gente já leu, na verdade, né, que a gente já viu, textos da apostila, etc., né, textos que eu já comentei até, e eu tentei fazer de uma forma que não fosse prejudicar vocês, tá? Então, por isso, né, que a prova não vai cair eleição, democracia e etc. Óbvio que, né, a gente vai ver mecanismos de controle, globalização, hegemonia do poder, certo? Tudo aí que também entra quando a gente fala, por exemplo, de ditadura, enfim. O conteúdo terceiro vai ser indiretamente cobrado, mas o grosso mesmo vai ser o do segundo. Até porque a gente passou um bom tempo ali com esses conteúdos de globalização e tudo mais. Eu acho que vai ser melhor para todo mundo, tá bom? Agora, hoje, no dia 20 de outubro, a gente dá início em Sociologia ao quarto bimestre, as matérias de quarto bimestre, tá bom? A Murilo entrou. Oi, Murilo. Você perdeu meu recado. Eu estava falando que vocês vão fazer agora a REC do segundo bimestre, ok? E a prova do terceiro bimestre eu vou cobrar globalização, ok? E neoliberalismo. Então, não vou cobrar eleição, democracia, ditadura, nada disso, tá? Porque eu acho que, de acordo com o engajamento de vocês, com o quanto, né, o terceiro ano D fez parte, não fez parte, etc. Ah, tá bom, pera, para você anotar. Eu acho que se eu cobrar
o grosso de eleição, democracia, ditadura, né? Esse grosso aí, movimento social, eu acho que não vai dar muito certo, tá? Então, eu fiz um pouco diferente. Eu vou cobrar um conteúdo mais focado no que a gente viu mais no segundo, né? Que, na verdade, é um conteúdo que vai passando aí também um pouco do terceiro. Então, depois eu vou montar uma pasta separada no Drive para vocês, tá? Na semana que vem, eu envio um link diferente para vocês aí com o conteúdo da prova do terceiro bimestre, tá? Porque não vai seguir aí o conteúdo completo que a gente viu. Porque se vocês fossem estudar com todo o conteúdo que cabia ao terceiro bimestre, vocês iam fazer a prova e falar, não caiu nada igual, porque realmente, né, eu dei uma modificada porque eu não quero ferrar vocês, tá? Então, aí a gente... Eu acho que fazer sobre globalização é mais fácil do que fazer sobre eleição, né? Acho que é um tema aqui mais transversal, acho que é um tema que dá para a gente conversar mais. É um tema que vocês estão mais acostumados, que vocês têm mais proximidade. Então, evita dor de cabeça. Isso, principalmente globalização e neoliberalismo. Mas fica em paz, que eu vou mandar depois, na próxima aula, um link com uma pasta no Drive para vocês. Vou fazer um documento explicando tudo que eu expliquei agora, né, para você, para quem quiser entrar, ler. Eu vou fazer tudo isso bonitinho, porque vai ser diferente, né? Não é algo que nem que eu estava planejando, foi algo meio até que na hora que eu estava para entregar as questões, eu pensei, se eu fizer isso, eu acho que não vai dar muito certo. Meu sexto sentido falou, repensa aí a forma que você vai fazer essa prova, porque assim não vai dar certo, né? Vocês sabem que eu tô sempre ouvindo o que vocês dizem, né? Que você diz. Você comentou que as provas são muito extensas, né, e tudo mais, que elas são bem chatinhas, o conteúdo é chatinho, e eu não queria dar um conteúdo tão chato assim, né? Eu acho que não tem por que eu dificultar a vida de vocês, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre identidade cultural. A gente começa o nosso quarto bimestre hoje, né? Nos conteúdos do quarto bimestre. Então, a partir de agora, os temas são relacionados ao caderno 4, que foi o último caderno que vocês viram no segundo ano. A gente começa falando sobre, relembrando um pouco sobre o que é cultura, né? E identidade cultural, né? A cultura, ela engloba as crenças, os valores, as normas, as instituições, os costumes de cada grupo, certo? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de várias coisas que nos tornam quem a gente é e que traz uma identidade para o nosso grupo, certo? É importante que a gente se lembre que não há culturas superiores e muito menos inferiores, tá? As culturas, elas apenas são diferentes. Oi, Lucas. Ok? Então, a gente tem culturas diferentes que existem e coexistem ao mesmo tempo e em lugares e nos mesmos lugares, né? Que, obviamente, em alguns momentos vão entrar em conflitos ou não, ok? E que vão ser afetadas por outras culturas ou que vão se modificar à medida que o tempo for passando de uma forma muito natural, tá? Essas crenças, valores, as normas, essas instituições, todas essas características que vão ser específicas de cada grupo, vão trazer uma identidade cultural para cada grupo, né? Que vai ser essa expressão dessas especificidades. Então, a gente sabe que quando vocês fazem, por exemplo, a Festa das Nações, né? Era para vocês estarem apresentando por agora a Festa das Nações. Mas aí vocês tiveram, assim, vários anos aí apresentando. Vocês
tentam retratar qual que é a identidade daquele local. Então, vocês escolhem um país e vocês vão estudar sobre a história, sobre a economia desse país, sobre todos os aspectos aí socioeconômicos desse lugar e geográficos e etc., né? Fazer um trabalho de estudos sociais praticamente do local, vocês aprendem as danças típicas, vocês se vestem, né, com roupas típicas, vocês produzem ali, né, as comidas típicas e as bebidas típicas, e tentam, numa noite, passar para as outras pessoas, né, para as pessoas que aí vão à Festa das Nações, qual que é a identidade daquele lugar, certo? Como que aquelas pessoas vivem, o que aquelas pessoas comem, como que aquelas pessoas pensam, né? É isso que vocês vão apresentando e fazendo durante aí o processo da Festa das Nações, né? Ou pelo menos era isso que deveria ser feito, né? Eu sei que aí às vezes a gente não faz muito isso, não. Que às vezes a gente só, né, tem ali um desvio entre o que é para fazer e o que é feito, a gente tem um meio do caminho ali que nem sempre dá muito certo. Mas essa é a proposta da Festa das Nações, certo? Às vezes não dá 100% certo. Aí completar todo, dar um check em todas essas opçõezinhas, né? Mas é a proposta. O que a gente tem que entender é que a unidade da cultura, ela está na diversidade da cultura. Então, o que une o ser humano é que o ser humano tem cultura, né? Que cada grupo vai ter a sua cultura. E que essa diversidade de cultura é algo bom, né? É algo que essa pluralidade, ela não é um defeito, não é algo ruim. Muito pelo contrário, é o que vai unir a gente, que nós somos diversos, ok? Só que, obviamente, nem sempre as pessoas pensaram assim, né? A gente tem... vocês em biologia, vocês estudam o Darwin, certo? E o Darwin, né, quando a gente tem ali o começo das ciências, né, se solidificando, etc., as ciências sociais, né, e as ciências humanas e sociais, elas vão tentando ali entrar no método científico também. E aí, ali no final do século XIX para o começo do século XX, a gente tem uma coisa chamada determinismo, que hoje a gente entende, né, que é uma pseudociência, que é uma falsa ciência, certo? Que vai trazer alguns conceitos para a gente que vai, inclusive, gerar muito problema, porque vai ser base teórica para várias outras coisas não muito legais que a gente vai ter acontecendo, né? Como racismo, xenofobia, nazifascismo e etc. Assim, de boa, né? Imagina uma teoriazinha que vai aí fazer só coisa boa que vai dessa teoria. Mas, enfim, trazendo aí a ideia de que existe um método, uma coisa que a gente pode provar, que as ciências humanas sociais têm uma lógica, né? Quase como se fosse uma ciência exata, o determinismo vem com a proposta, pegando um pouco ali, bebendo um pouco ali daquela teoria do Darwin, sabe? De que a raça, né? O Darwin ele vai falar sobre o meio, né? O mais forte sobreviver e o meio afetar na adaptação do animal e etc. Né? Eu não me formei em biologia, mas enfim. O pessoal pega um pouco disso e nas ciências humanas chegam com essa teoria do determinismo, que é que a raça, o meio, né, o contexto ali, onde você está geograficamente e posicionado dentro dos estamentos da estrutura social, obviamente também, né? Porque eles já entendem os estamentos, ok? Weber já aconteceu, Marx já aconteceu, estão considerando isso. E o momento histórico vão definir quem você é. Aí você vê assim e fala, raça meio momento. Ok, faz um pouco de sentido, né? Ainda mais, obviamente, que eu devia ter falado isso antes, eu esqueci de falar isso antes.
eu vou dar uma aula só sobre o conceito de raça. Essa aula vai ser semana que vem. Por quê? Porque a gente tem que entender qual é a diferença de raça, etnia e raça social, que a apostila não fala, tá? Vocês não tiveram esse conteúdo, no caso, vocês não tiveram raça social na apostila. Vocês têm raça e etnia na apostila, mas vocês não têm raça social. O que acontece? A professora de vocês notou que nos vestibulares, né, e na vida como um todo, aí até no Facebook, no Twitter, etc., a gente está falando muito de raça sem especificar que o conceito que se é falado, por exemplo, por uma pessoa como Silvio de Almeida, né, por uma pessoa como a Lilia Schwartz, é o de raça social, certo? E há uma diferença entre o conceito de raça do século XIX para o conceito de raça social de hoje, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre isso na semana que vem, ok? Só para vocês saberem, porque eu sei que vocês já aprenderam no ano passado que raça a gente não fala mais, tá? E aí eu quero só adiantar para vocês que isso vai acontecer. Eu não ia passar por esses conceitos, porque vocês já viram ano passado e são conceitos tipo, eu já podia passar e nem tocar neles, sabe? Já que é só uma revisão, isso eu posso, né? Até o próprio ângulo já pressupõe que vocês já saibam, né? Ele não volta nisso. Como eu acho que é muito importante por conta das discussões que tem no mundo, semana que vem a gente fala especificamente disso. Voltando aqui. Quando a gente está falando raça aqui, a gente não tem ainda o conceito de etnia. Então, a gente está falando de raça como se existisse mesmo a raça branca, raça negra, num sentido biológico, tá? A gente sabe que biologicamente só existe uma raça humana, né? A raça ela é dividida sociologicamente, mas a gente ainda não está falando disso. Aqui, o raça ele tem um sentido biológico, tá? Como se existissem essas diferenças. E aí, a gente pode olhar e falar assim, realmente, quem é negro tem uma experiência diferente de quem é branco. Realmente, se eu nasço numa família rica ou numa família pobre, eu tenho experiências diferentes. E realmente, nascer em 2020 e nascer em 1920 coloca também experiências diferentes. Só que o problema é quando a gente fala que só isso vai determinar a gente. Por quê? Porque se fosse só isso, significa que todo negro de periferia, por exemplo, em 2020 tem exatamente a mesma experiência e que não há surpresas, que não há transgressão, ok? Que essa pessoa, na verdade, ela está quase que predestinada a ser algo por conta do seu meio, tá? E que tudo que é externo a ela que é fator decisivo, que nada é dela pessoalmente, nada que não existe individualidade, ok? E isso vai ser base para muito preconceito. Por quê? Porque isso vai também colocar a ideia de que há, então, raças superiores e raças inferiores. Há grupos superiores e há grupos inferiores, ok? Então, você coloca, por exemplo, ideias onde são base para leis segregacionistas nos Estados Unidos, né? Jim Crow, por exemplo. Que são as leis segregacionistas dos Estados Unidos que acontecem ali, né, na primeira metade do século XX. Você tem base, por exemplo, para leis segregacionistas também no continente africano. O mais conhecido deles, a lei mais conhecida segregacionista no continente africano é o apartheid na África do Sul, mas o continente africano como um todo teve muito problema. Você tem base para um monte, para o nazifascismo, que vai falar que simplesmente é assim, que a raça ariana é uma raça superior e que não há nada que se possa fazer em relação a isso, certo? E por aí vai, né?
O antropólogo, perdão, Roque de Barros Laraia, né, ele vai falar que as diferenças entre os agrupamentos humanos, elas não podem ser explicadas em termos de limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Resumindo, galera, determinismo é um blá, blá, blá. Ele vai falar, gente, a diferença de um grupo para o outro não tem nada a ver com qual cor de pele essa pessoa nasceu, né? Com qual raça biológica, né? Essa pessoa pertence e muito menos com o ambiente que ela está inserido. As diferenças entre os agrupamentos humanos, elas se dão porque o ser humano, diferente dos animais, ele é um ser que tem cultura, é um ser que produz cultura. E o que difere os seres humanos dos outros animais é justamente a cultura. Ok? Mas a gente vai ter um problema. Por quê? Porque as culturas são diferentes. E a gente já sabe que as culturas não tem uma melhor que a outra. Mas nem sempre a gente soube, né? E assim, quando eu tenho um grupo de pessoas que pertencem ao mesmo, né, pessoas que pertencem ao mesmo grupo, esse grupo vai estar mais suscetível ao mesmo tipo de padronização cultural, tá? É importante que a gente entenda que padronização cultural é um processo que eu preciso ter cuidado, tá? Porque, obviamente, o meu grupo, ele vai ter um padrão. Então, quando você pega, por exemplo, faz as relações, como eu dei o exemplo, você vê um padrão cultural. Vocês sabem que aquilo não representa por completo a cultura do país que vocês estão apresentando. Mas vocês sabem que se você tiver que pegar os pontos mais fortes, são aqueles para representar ali de uma forma geral, de uma forma mais generalizada, até mais padronizada. Vocês sabem que não é todo mundo que dança flamenco na Espanha, mas a Espanha é um traço cultural. Ok, o flamenco é um traço cultural da Espanha. E tá tudo bem, certo? E aí, quando essas pessoas do mesmo grupo, geralmente como elas têm esses gostos parecidos, essa cultura parecida, elas são mais suscetíveis ao mesmo tipo de padronização. E aí, a padronização, ela se torna um problema quando a gente tem uma homogeneização, tá? Porque a homogeneização, ela acaba com os costumes, que literalmente é tornar um só, né? O homogêneo, você não tem... O heterogêneo, você tem, tipo, dois elementos ali que diferem, tipo, a água e o óleo. É uma mistura heterogênea, né? Você consegue ver onde acaba o óleo, onde começa a água. Uma mistura homogênea, tipo a água e o sal, você não consegue ver. Virou meio que a mesma coisa, certo? Isso é um problema principalmente quando esse processo de homogeneização ele vem através de uma imposição cultural de uma cultura sobre a outra. Então, por exemplo, eu não acho que qualquer pessoa que seja criança, sei lá, né, Murilo e Lucas, eu não acho que alguém de nós três aqui vê que os nativos indígenas do continente americano decidiram, por livre e espontânea vontade, abrir mão dos seus costumes para começar a não é utilizar a palavra, mas assim, e abrir mão dos seus costumes para aderir aos costumes, né, europeus. Eu não acho que isso tenha sido uma coisa tipo, não, vamos abrir mão dos nossos costumes. Os europeus, muito melhor, né? Não foi bem assim que aconteceu. A gente sabe que foi um processo de imposição muito sangrenta, inclusive, né, que acabou na homogeneização desses costumes. Ok? Hoje, num lugar como o México, por exemplo, você tem muito mais facilidade de encontrar um católico do que você encontrar uma pessoa que acredita nos deuses astecas, né? Tipo, por conta dessa imposição cultural.
Outra forma de você fazer essa imposição não é só do modo sangrento, colonizador, mata todo mundo e quem não matar batiza, né? Mas também através de propaganda, de uma imposição mais sutil, de uma imposição de valores, como, por exemplo, o American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano. Que é o que vende pra gente, né? É o que a Disney vende, é o que os grandes aí produtores e séries e filmes vendem. Estava muito em alta ali no período que antecede a Primeira Guerra Mundial e depois fica muito em alta de novo no período que sucede a Segunda Guerra Mundial, né, na luta ali no embate ali da Guerra Fria, que é a venda de um estilo de vida, certo? E que aí quando você vê, você está aqui no Brasil consumindo, né, a música, a produção cultural e querendo ser igual, né, e consumir as mesmas coisas que o americano, que o estadunidense está consumindo por conta de propaganda e etc. Até porque isso é muito lucrativo para uma economia globalizada. A gente vai falar com mais calma disso quando a gente for ver indústria cultural, tá? Então quando a gente for ver indústria cultural, a gente vai falar com um pouco de mais calma. É sobre o American Way of Life e o quanto é lucrativo para o capitalismo, né, que a gente tem hoje, que é chamado de capitalismo tardio, essa imposição cultural aí que acontece, tá bom? Só que é óbvio que isso não, que a cultura se modificar tem a parte ruim de quando é através de uma imposição, mas a gente não pode esquecer que a cultura é um organismo vivo, certo? A cultura não é estática. Ela é viva, ela se modifica naturalmente, certo? Ela não precisa de uma influência externa para se modificar, né? É óbvio que com uma influência externa ela se modifica de uma forma específica, e, na verdade, de uma forma diferenciada. Mas não significa que ela só precisa dessa influência. A cultura, ela é viva, ela sempre vai ser viva, né? É por isso até que é um pouco difícil você falar de apropriação cultural. Porque a cultura ela é um organismo vivo, então as pessoas às vezes caem nos argumentos de apropriação cultural que esquece um pouco a dinamicidade da cultura, né? Não que a apropriação cultural não exista, é óbvio que ela existe, ok? É só que às vezes alguns argumentos não fazem tanto sentido assim. Quando a gente tem fatores externos, ok? Como eu citei, por exemplo, a colonização, né? A gente tem um processo de aculturação, que é uma cultura sobrepondo a outra, ok? Isso pode acontecer, né? Esse processo de aculturação, que vem através de fatores externos, né? Ela pode gerar uma troca cultural, que é alguma coisa mais tranquila, certo? Ou ela pode fazer de uma forma bem radical e aí padronizar completamente, apagando qualquer traço anterior e dizimando a diversidade cultural. Alguma dúvida? Eu vou acabar por aqui hoje, tipo, de conteúdo. Então, vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida da prova que vocês fizeram? Algo do tipo? Não? Tudo certo no recesso de vocês? Vocês sabem que esse mês agora de novembro vai ser mais intenso, né? Vocês vão ter as provas, né, no começo do mês, depois as provas do final do mês. Por isso que eu vou, inclusive, esse é um dos motivos do porquê eu acho que não vale a pena cobrar democracia, ditadura, eleição, movimento social, que são temas que são muito extensos, né, na prova aí do começo de novembro, porque vocês vão fazer aí muita prova num mês só.
e eu prefiro cobrar cultura de vocês porque cai mais em vestibular. Cultura, gente, vocês viram a redação do Enem do ano passado? Algum de vocês dois fez o Enem ano passado? Tá. O Enem ano passado, o tema da redação foi o acesso ao cinema, ok? Você não só acessibilidade no sentido de, tipo, acessibilidade física, né? Mas acessibilidade no sentido de conseguir comprar o ingresso e ter essa experiência do cinema. Teve um aluno do terceiro ano da manhã que ele tirou... Eu acho que ele tirou 1000 na redação, ou foi 900. Ele tirou entre 900 e 1000. Agora eu não lembro. Eu acho que ele tirou, tipo, 900, quase, tipo, 900 e alguma coisa. Porque se tivesse tirado o meu, eu teria lembrado. Ele tirou, tipo, mais de 900 na redação do Enem. O que ele usou para tirar mais de 900 na redação do Enem? Indústria cultural. Tipo, é isso que eu tô falando aqui agora. Saca? Ele usou American Way of Life, ele usou o Habermas, né? Ele usou o Adorno, ele usou a indústria cultural, cultura de massas, né? Toda a discussão classe dominante, classe dominada, no âmbito cultural. Ok? Por quê? Porque uma redação, às vezes, do Enem, geralmente você vai usar cultura. Assim, nos últimos anos, você dá para usar a indústria cultural sempre. Assim, eu tenho uma amiga que fez o Enem, né, no ano passado e ela usou a Escola de Frankfurt, que também fala sobre indústria cultural. E ela também tirou, acho que 800 e pouco. Então, é um tema que vocês podem usar muito em muitas redações. Cai um negócio sobre patrimônio, indústria cultural. Cai um negócio sobre cinema, teatro, sobre publicidade e propaganda. Gente, no meu terceiro ano, no ensino médio, o tema do meu Enem foi propaganda infantil. Foi a legislação sobre propaganda infantil, do tipo assim, a turma da Mônica não pode vender, sei lá, comida, entendeu? Esses negócios assim. O que eu fiz para tirar uma nota? Indústria cultural. Eu joguei lá uma cultura, uma classe dominante, entendeu? Uma padronização das massas e não zerei a prova. Fiquei ali acho que foi uns 700, porque no outro que foi feminicídio, que eu tirei 800 e pouco. Né? Mas assim, cultura, indústria cultural, você pode jogar em quase tudo que é de redação, entendeu? Então eu prefiro dar essa moral aí para vocês, porque redação conta muito ponto. Então eu acho que entre usar, entendeu? Eu prefiro que vocês exercitem cultura, indústria cultural, padronização cultural, sabe? Essas coisas do que ficar exercitando aí o democracia e eleição, que vocês entendam como funciona o sistema para daqui a 4 anos, né? Que esse ano vocês não são obrigados a votar, mas daqui a 4 anos vocês vão ser. Vocês sabem do que estão fazendo? Aí, para mim, já tá bom. Para passar na prova, cultura, eu acho que é melhor vocês exercitarem agora. Entenderam? Tudo certo? Espero que não fiquem com muita raiva de mim por isso. Tô só tentando aqui salvar aí alguma coisa de ano de matéria de vocês, tá? Estamos aí tentando salvar aí alguma coisa, ver o que melhor dá para dar, que melhor dá para cobrar e etc. Gente, eu vou ficando por aqui, ok? Essa semana. Bom resto de semana para vocês. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Se vocês não foram, façam uma REC. Se vocês foram tipo, professora, passei raspando, tentem a REC também, porque para mês que vem vocês não ficarem pilhados, sabe? Porque vão ser várias provas no mesmo mês, mais junto ainda, né? Já tá junto agora, mas mês que vem vai ter mais junto ainda os dias das provas, com menos tempo ainda para vocês estudarem, revisarem, são muitas matérias, né? Então tentem
conseguir as maiores notas possíveis aí esse mês, para mês que vem vocês terem um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Eu sei que ninguém no terceiro D se inscreveu aí nas aulas presenciais, né? E tudo bem, mas eu queria lembrar vocês que a gente está lá, que não vai ser passado nenhum conteúdo, ok? Tudo que a gente vai fazer é apoio socioemocional. Então, eu tenho alguns textos que eu vou levar, caso, né, acabe alguém indo, mas sobre textos de sociólogos e alguns artigos que eu vou levar para a gente ler e discutir, certo? A gente vai conversar aí sobre os paradigmas e o mundo, que aconteceu com o mundo, e vestibular, né? Vamos conversar também. Estou pensando em trazer para explicar algumas atividades que já caíram no vestibular, né? Por exemplo, um tema de redação, para a gente debater, algumas coisas assim. E também muita conversa, muito para vocês, enfim, né? Tá difícil para todo mundo. Então, caso vocês queiram, a gente vai estar lá. Vocês façam aí a parte burocrática que a escola pede, certo? Mas, enfim, é isso. Tchau, pessoal. Até semana que vem, né? Até a nossa próxima aula. Bom fim de semana. E na semana que vem eu envio o link para vocês com uma pasta, com tudo que vai cair na prova do terceiro bimestre, um documento explicando bonitinho e tudo mais, tá bom? Beijo, gente. É isso. Eu fico por aqui hoje.